para mais um insight sobre o peso da idade. Meus amigos e minhas amigas, a idade é uma coisa que quase não se fala, principalmente se a idade não é importante para você no momento. Filósofo Andarilho, eu não entendi. A idade é importante? Sim, a idade é importante desde o início do seu nascimento até a sua morte. Já falávamos aqui que quando você nasceu, surgiu-se uma estrela que foi até o infinito, uma estrela grande. E no final do infinito há uma cruz, essa cruz é o dia do seu fim, e nesse espaço entre a cruz e o infinito é o seu trajeto, e no meio está a idade, portanto está também o tempo. É a idade e o tempo que vão ser a sua trajetória, é onde vai acontecer as ações, os acontecimentos, é onde a vida vai se desenrolar. Dizemos que isso é o palco da vida, é o tempo e a idade. No início da idade, ainda bem jovem, todos querem que a idade passe, que os anos passem. Então, nesse momento, a idade é importante, a idade é tema também central da vida, porque a criança, quando vai crescendo, ela quer ter mais idade para poder também ter as liberdades até chegar à maioridade. Essa live não é para menor de 18 anos, mas vocês que me ouvem já tiveram 7 anos, 8 anos, 9, 10, adolescente, né? E queria que a idade passasse logo para chegar à fase adulta, para desfrutar da tão sonhada liberdade, que na realidade é um passaporte para a prisão. A liberdade tem prisões. Então, a liberdade é uma prisão, filósofo Andarilho? Sim, a liberdade é uma prisão. A liberdade consciente, ela tem mais prisão do que liberdade propriamente dita. Então, você tem o passaporte com a maioridade, você tem um passaporte para a sua prisão. Aí, então, você é livre para escolher o tipo de prisão a qual você vai se aprisionar. Você vai aprisionar aos estudos, ao namoro, aos carnavais, aos verões. Você vai aprisionar as telas líquidas. Aproveita e assiste o insight sobre CTI líquidos. Você vai se aprisionar nas distrações, nos supérfluos. Você vai se aprisionar no trabalho, na carreira. Você vai se aprisionar a correr atrás de uma conta bancária gorda. Vai se aprisionar na corrida do sucesso. Vai se aprisionar na corrida das viagens, das coisas, de acumular coisas da vida. Então, meus amigos, quando vocês adquirem a maioridade, vocês compram o seu passaporte para a prisão e, portanto, vocês vão escolher qual a prisão que vocês vão se aprisionar. Algumas pessoas podem escolher as prisões da felicidade, da leveza, da paz, do amor. Mas, filósofo, mas isso é uma prisão? Sim, isso é uma escolha e você escolheu. E para ser feliz você tem os contras. Você paga para ser feliz? Ah, filósofo, eu não sabia que pagava para ser feliz. Sim, você paga. Ser feliz, tudo o que nós fazemos na vida é uma escolha. Quando você escolhe ser feliz, você tem que largar muitas coisas para trás, e tudo tem um preço, você paga um preço por isso. Então, meus amigos e minhas amigas, a idade ela é um passaporte para a liberdade quando você é criança, um passaporte para a maioridade, portanto, é um passaporte também para as prisões, porque vem as responsabilidades por cada escolha.
Então você tem o livre-arbítrio para escolher em qual prisão se aprisionar. Então, nesse momento, você vai cair na prisão. Depois que você atinge a maturidade, já peço a vocês que compartilhem e deixem o like. É obrigatório, porque todos precisam ouvir o filósofo Andarilho, o amigo de vocês, para tomar as vacinas, para tomar os anticorpos. Filósofo, eu não entendi por que você fala vacina e anticorpos. A vacina, ela te dá condições para enfrentar as nuances, os altos e baixos da vida. É a fala do filósofo, e todos nós precisamos disso, porque nós temos altos e baixos na vida, e muitas vezes nós precisamos de um amigo que nos fala, de um amigo que é confiável. Filósofo, mas eu não te conheço, eu só ouço a sua voz. Isso só basta. Abre qualquer vídeo aí, vocês vão ver muitas caras de influencers, gurus, de coach, não sei o que é mais, e não vai resolver nada. O que vale é a ação. Então ouça só a voz do filósofo, uma linguagem simples, firme, que fala a linguagem de vocês, é a linguagem coloquial, é a linguagem do povo, é a linguagem da massa. Então é disso que se trata, e hoje nós estamos falando sobre o peso da idade, já divagamos sobre as prisões, sobre liberdade, sobre livre-arbítrio. É assim mesmo que acontece, porque o filósofo só tem voz, tem um celular a qual fala, transmite ao vivo, por isso não tem corte. Não tem edição, não tem som de fundo, às vezes tem chiado da voz, do ar, da boca do filósofo saindo do cansaço, ou às vezes da explosão, da energia. Então não tem roteiro, então por isso nós caminhamos por onde o pensamento vai. O pensamento, às vezes, ele é firme, às vezes ele tem uma direção, mas às vezes ele tem múltipla direção, e nós vamos caminhando até o final do nosso insight. Então, fica aí, vocês que estavam rolando tela e depararam com a imagem, continue assistindo o filósofo Andarilho, este insight. Se não entenderem, repete o insight de novo, assiste uns outros, porque algumas coisas são simples, até uma criança de 5 anos, 6 entendem. Mas outras coisas são complexas e às vezes são ganchos, são puxadinhos de outros insights que fizemos em outros momentos. Então é por isso que é obrigatório, é importante assistir em todos os insights do filósofo Andarilho. Então, continuando aqui com o peso da idade, depois que vocês caminham no correr do tempo, no transcorrer do tempo, que compra o passaporte para a liberdade, para a maioridade, portanto compra o passaporte para as prisões das escolhas, da vida a qual você vai seguir. Então aí você vai mergulhar nesse mar de escolhas, nesse mar de prisão, e vai ficar aprisionado e vai esquecer da idade, porque a idade, neste momento que você comprou o passaporte para a maioridade, ela não é mais importante, porque você é livre e você escolheu a sua prisão e mergulhou na prisão. Às vezes foi a prisão do casamento. Filósofo, mas casamento não é bom? Para mim é maravilhoso, foi a melhor coisa que eu tive na vida. Agora você tem que experimentar se para você vai ser. Você pode mergulhar nas prisões do sucesso, mas filósofo, o sucesso é ruim? Sucesso para mim foi uma ótima coisa, você vai ter que descobrir. Tem pessoas que o sucesso destrói a vida delas. Isso não é mentira. O sucesso tem a ver com dinheiro, poder e um monte de coisa que, se você não tiver sabedoria e equilíbrio emocional, não tiver uma vivência prática, essa vivência que o filósofo Andarilho tenta passar para vocês, pode destruí-lo. Então, meus amigos e minhas amigas, fazendo mais um adendo aqui, tudo na vida tem dois lados. E às vezes esses dois lados eles são neutros. Às vezes é um lado bom e um lado ruim. Já falamos aqui que o mal e o bem não existem, mas o homem com a sua consciência pode usar as energias, pode usar as escolhas e tudo na vida para fazer uma coisa ou outra, ou seja, para fazer uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então, por isso que tudo na vida pode ter consequências. E quais as consequências? Podem ter consequências positivas ou consequências negativas. Então, quando vocês
ganhar o passaporte para a liberdade, o passaporte para a escolha e, portanto, o passaporte para a prisão. A idade não era mais importante, vocês mergulharam nesse imenso 2 que se fôssemos falar aqui, ficaria anos falando, mas você sabe qual a escolha que você fez aí, o filósofo fez a dele, particular, cada um faz a sua escolha particular da sua prisão e se aprisiona a ela, e segue o seu caminho. Foi isso que o filósofo fez. O filósofo foi aprisionado por mentiras, meias verdades que contaram para ele, e o filósofo seguiu correndo atrás dessa mentira até um dia que ele descobriu que era tudo mentira. E aí ele foi fazer outra escolha de outra prisão, a qual talvez é a que ele vive até hoje agora. Talvez seja o seu caso. Talvez você não tenha descobrido, está seguindo por mentiras, está aprisionado por mentiras e mergulhado nessa prisão e não sabe ainda qual é a sua idade. Então não se discute idade nesses mergulhamentos dessas prisões, dessas liberdades que tem por aí, das fases que você encontra da vida. E o tempo vai passando, as ações vão acontecendo, sua trajetória vai continuando e você vai avançando, distanciando da estrela do nascimento e aproximando da cruz, onde é o seu final, até que um dia você levanta e acorda. O seu corpo já não é mais o mesmo, já apareceram rugas, principalmente pelos maus hábitos de vida que vocês tiveram, sono, cigarro, estresse, má alimentação, sedentarismo, ou seja, falta de atividade física, e tudo se acumularam. Você olhou no espelho, seu corpo não é o mesmo, seu cabelo não é o mesmo, tem menos cabelo. Quando você foi olhar no espelho, a sua postura já não era ereta, ou seja, reta, mas já estava encurvado, ou de lado, ou para frente, ou para trás. Às vezes os seus passos já não eram o mesmo, já anda parecendo um bebê com as pernas meio abertas para aumentar a sustentação. E aí, nesse momento, você lembra da sua idade. A partir deste momento da sua trajetória, a idade passa a ser importante porque você lembra dela todo dia. Principalmente lembra da idade passada, quando eu tinha meus 13 anos, meus 14, 15, 16, 20 e poucos. Aí você passa a viver do passado e lembrando das coisas boas que você fazia e também das atrapalhadas, de quantas energias você tinha e transformava essas energias em coisas boas, outras vezes em coisas não tão boas, mas a vida era bela e vivia. Neste momento você não lembrava da idade, mas agora a idade te faz lembrar da idade jovem. Mas você não é mais jovem, você já está com meia idade, já está sentindo o peso da idade nos ombros, por isso que o seu corpo tem rugas, por isso que o seu corpo não é mais ereto, não é mais reto, ele está encurvado para frente ou para trás ou de lado. As bases abriram, caminham com as pernas abertas, às vezes precisa de bengala. Mas a cabeça está intacta, a cabeça está boa, a sabedoria está no auge. Então a idade é essas coisas, meus amigos e minhas amigas, é isso. Elas tiram algumas coisas e acrescentam outras. Talvez acrescenta a sabedoria e tira a saúde. Talvez acrescenta a razão e mais consciência, mais tranquilidade. Mas ela tira a saúde e com isso coloca a doença. Tira as capacidades, a destreza, tira as energias, tudo vai diminuindo. Então, meus amigos, eu tenho que te revelar agora um segredo, e esse é um dos maiores segredos da vida. A idade é uma doença matadeira. Filósofo, eu não sabia que a idade mata. Então, meus amigos e minhas amigas, eu tenho que esclarecer que isso é uma metáfora. Ninguém morre de idade, mas podemos dizer que as pessoas morrem normalmente quando estão velhas. Deu para sacar aí?
a idade não mata, mas a maioria das pessoas vão morrer porque estão velhas. Então, por isso que aí a idade passa a ser outro tema importante no final da vida, porque as pessoas pensam na morte, pensam no fim, pensam nas coisas que fizeram, pensam nas coisas que ainda podem fazer. E a maioria das pessoas tem medo do fim. Já fizemos um insight aqui sobre o medo da morte. Vai lá e assiste esse insight para esclarecer, para quem tem medo de morrer. Falamos lá sobre o renascimento contínuo, que você, na verdade, você começa a morrer no momento que você nasce, que você morre e renasce todos os dias através dos processos de eliminação e incorporação. Volte lá e assiste. Não dá para falar aqui porque nós já estamos no final deste insight e já agradeço vocês que deixaram um like, que me assistiram, que me assistem neste momento ao vivo, ou aquelas pessoas que estão assistindo depois. É um insight, é um vídeo atemporal. Qualquer dia que vocês assistirem daqui 1 ano, 2 anos, 10, 20, 1000 anos, este vídeo, ele é atual porque o filósofo Andarilho fala de atualidades, e atualidades, portanto, é o passado, é o presente e é o futuro. Daqui 1000 anos ainda é atual. O filósofo é um mendigo que vive no passado, vive no presente e vive 1000 anos além do seu tempo. Então, por isso que precisa tomar a vacina do filósofo Andarilho para ficar resistente da vida. Às vezes é preciso tomar o anticorpo do filósofo Andarilho para levantar e para enfrentar as doenças e os males da vida. Às vezes é preciso tomar também o susto do filósofo Andarilho para acordar e sair do túmulo e movimentar, realizar as ações e continuar a sua trajetória da vida. Então, meus amigos e minhas amigas, já finalizando o nosso insight, o nosso bate-papo sobre o peso da idade. A idade é isso, e a idade, falamos aqui ainda há pouco, que é uma doença matadeira, porque a maioria das pessoas morrem quando estão velhas. Não é a idade propriamente dito que mata, mas é o processo de viver, são as incorporações durante a vida, são os hábitos que vocês adquirem, que às vezes vão fazer com que você vive mais ou mais tempo, né? Você tem uma longevidade maior, ou seja, você vive mais tempo, ou às vezes os hábitos que vocês adquirem, que pratica durante essa trajetória da vida, às vezes eles vão pesar mais na idade, às vezes vocês vão chegar à mesma idade, mas com mais incapacidade, ou seja, mais doente, às vezes vão chegar numa cadeira de roda. Isso é impactante. Você está vendo aí na foto um homem já encurvado para frente, com bengala, né? Esse homem já correu, esse homem já dirigiu, esse homem já apertou o controle remoto. Esse homem já fez as suas escolhas. Talvez a escolha que esse homem fez foi ficar sentado em frente à televisão, foi dirigir carro, andar de avião o tempo inteiro, e não exercitou, não movimentou, não trabalhou os músculos. Ele poderia estar numa cadeira de roda, porque ele não movimentou, não esqueceu dos movimentos, e por isso a musculatura atrofiou, e às vezes com pouca idade você já está precisando de suporte. Então, daí o alerta do filósofo Andarilho para as facilidades. Não estou falando que andar de carro é ruim, de moto ou de avião, mas isso é ficar parado, é andar sem fazer esforço. E às vezes andar sem fazer esforço é bom quando é longa distância, mas se é uma distância para você sair na esquina comprar uma padaria, sair para fazer uma caminhada até a pista, não precisa de carro, vai a pé, ganha uns metros mais, exercita os músculos. Pega aí 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, ou um pacotinho de sal, qualquer coisa na sua casa. Se não quer ir à academia, começa a malhar, começa a fazer agachamento, que é dobrar os joelhos e os quadris, abaixar e levantar, para exercitar os músculos, enquanto você assiste o vídeo do filósofo Andarilho, enquanto você assiste a televisão, enquanto esteja parado. Não esteja parado absolutamente. Quando você está parado, a sua cabeça não para, os seus pensamentos estão trabalhando. Mesmo quando você está dormindo, o seu subconsciente está trabalhando, o seu coração está trabalhando.
Todos os órgãos do seu corpo estão trabalhando, você não morreu. Enquanto você dorme, enquanto você está sentado, é a mesma coisa. E o corpo precisa de movimento para impulsionar, precisa de movimento para viver. A vida é movimento, a idade também é movimento. Vocês não conseguem parar o relógio para congelar os seus anos, para congelar a juventude. Fizemos uma live aqui sobre o elixir da beleza, da magreza. Vai lá e assiste. O filósofo fala sobre tudo porque fala sobre a vida, e a vida inclui tudo. E um dos maiores erros de todo mundo que fala sobre a vida é separar a vida por pedacinhos, separar partes da vida do todo. Isso é um erro grave. E aqui, nos bate-papos, nos insights do filósofo Narilho, você vê tudo integrado. Às vezes nós podemos pegar um pedacinho da vida e dissecar. Podemos pegar, por exemplo, o seu coração e dissecar, o seu pensamento e dissecar ele. Podemos pegar a sua idade e dissecá-la. Mas depois a gente junta tudo, pedacinho por pedacinho, e coloca no todo. Quando falamos de corpo, nós não separamos aqui a boca do corpo, o olho, o cérebro, o coração, o rim do corpo, não. Nós dissecamos algumas partes, depois unimos, e depois nós fazemos a conexão com o mundo externo. Porque, meus amigos e minhas amigas, você não está sozinho no mundo. Você não consegue viver separado do mundo, por isso você está conectado a tudo, está conectado ao meio ambiente, você respira do meio ambiente, você toma a luz do sol, você precisa da rocha, do meio ambiente, para andar, precisa das árvores, dos animais, precisa da economia, da infraestrutura que o mundo tem, e tudo precisa de conexão. Já falamos aqui que uma das grandes conexões da vida é o capital, é o dinheiro, e já falamos aqui que o dinheiro é a mão de Deus aqui na Terra, porque ele faz essa conexão do seu corpo com todo o ambiente, com toda a infraestrutura, te dá acesso a recursos, e a mão de Deus porque ele supre a sua necessidade de um remédio, de uma comida, de alguma coisa rápida. Então, meus amigos e minhas amigas, eu sei que vocês não querem sair, mas eu preciso ir. Muito obrigado por ter ficado comigo durante este nosso insight. Curte, compartilhe.